Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, pelo livre acesso que temos a ela. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações. Tua Palavra que é viva e eficaz possa ter eficácia no nosso coração através do poder do Teu Espírito em nossas vidas. Ó Espírito Santo, enche-nos da Palavra do Senhor, faz-nos discernir, entender, conceber, receber a semente da Tua Palavra para que de fato possamos dar frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado muito sobre a necessidade de sermos enchidos do Espírito Santo, de sermos cheios do Espírito Santo. E temos que continuar sempre entendendo, discernindo, compartilhando, aprendendo, buscando isso cada dia mais. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando a igreja estava em outro endereço, e num culto de meio de semana, à noite, apareceu um rapaz, morador de rua, pedindo alguma coisa para comer. E eu pedi que ele aguardasse o culto, depois fui conversar com ele, antes de dar alguma coisa a ele. E conversando com ele, fui indagando, fui falando, dei a ele, mandei buscar alguma coisa para ele comer, ficamos conversando ali um tempo bom. E ele confidenciou que ele vivia na rua há alguns anos, era casado, tinha filha, mulher, era gerente de banco, a filha fazia universidade, ele era formado em administração, falava fluentemente, eu acho que 2 ou 3 línguas, além do português, mas foi vítima do domínio do diabo e levou ele para as ruas. Eu conversando com ele, falei de Jesus, falei muitas vezes, enfim, ofereci a ele de levá-lo a uma casa de recuperação, uma casa que cuidava dos mendigos aqui em Berlândia, uma filial lá do Ministério de Anápolis, e ele disse que, quem sabe, poderia ir, que ele queria ir, mas não sabia como. Eu falei, eu vou ligar lá, porque nós temos ajudado, auxiliado muito aquela obra. Vou pedir ao pastor que dirige lá, se ele te arrumar uma vaga. Aí liguei na meia hora para o pastor, pode trazer, pastor, para o senhor aqui, eu vou arrumar essa vaga. Me deu lá o que precisava, o kit de necessidades. Eu falei, eu vou arrumar amanhã, eu estou levando ele. Combinei com o pai. Falei, olha, eu não tenho como comprar hoje à noite, amanhã eu tenho que comprar tudo que você precisa, eu vou te dar para você levar e vou te levar lá. Você confirma que você vai, eu quero, eu vou. E eu, então não tinha outra opção,
Despedi dele e fui. Eu marquei com ele de tarde, umas 3 horas. Quando eu cheguei lá, ele não apareceu e eu fiquei muito triste e indignado com o inimigo. Eu falei: você, não posso perder essa batalha, Senhor. E ali eu orei, disse como eu poderia ter feito diferente. Enfim, eu fiquei chateado. Pensei, perdi minha batalha. Eu não conseguiria mais achá-lo. Tentei por uma semana e não consegui. Aí eu fui lá, peguei o kit, fui lá levar lá na casa da missão e explicar para o pastor que infelizmente ele não tinha ido. Mas quando eu cheguei lá, o pastor me atendeu: ô pastor, o seu rapaz que o senhor mandou chegou aqui. Eu falei: como? Ele chegou aqui faz uns 2 dias, ele já está aqui interno, já tá com a gente aqui. Eu adiantei algumas coisas para ele. Enfim, ele foi aparecer, que é uma chácara afastada, indo lá da cidade, e ele conseguiu, ele chegou lá e Deus fez a obra. Esse rapaz restaurou a sua vida. Antes de terminar o tempo de estudo, ele quis ser pastor, foi enviado para Nápoles. Hoje, se eu não tenho quase certeza, ele é um pastor e serve lá no ministério, restaurou a sua vida. Por que eu estou dizendo isso? Essa história, porque em meio de dificuldades e sofrimentos que precisamos especialmente do fruto do Espírito que nós lemos aqui, né? É nessas horas que Deus opera, né? Especialmente por meio de nós, para tocar a vida de pessoas para Cristo, e muitas vezes nós não utilizamos isso. Não fui eu que levei ele, não foi eu que toquei, foi o Espírito Santo. Deus usou a minha vida, como usa a sua, como usa de qualquer um de nós. E nos momentos de sofrimento, esteja no momento em que porventura a gente possa estar passando dificuldades, enfrentando adversidades, Ele nos usa para tocar outras pessoas para Cristo. E nós muitas vezes não estamos nos prontificando a sermos estes instrumentos de Deus, para tocar outras vidas para Cristo. Deus usa a nossa vida para tocar os outros também, né? Tocar pessoas que muitas vezes a gente vai ver uma vez, mas será visto eternamente. Uma vez aqui, mas na eternidade sempre, né? O Espírito Santo é assim chamado, né? Porque uma das suas principais funções é transmitir a santidade de Deus para nós. A santidade, que é a única obra que podíamos chamar de sinergética, ou seja, vem de Deus e de nós, é contínua, ela só termina na eternidade, quando Jesus voltar, quando formos para a glória. Enquanto isso nós teremos essa batalha o tempo todo com a carne, enquanto isso nós teremos essa luta para seguirmos e vivermos a santificação, porque essa é a vontade do Senhor. Quando pergunta qual a vontade de Deus, Senhor, para a minha vida, pastor, digo, a única vontade declarada biblicamente é a nossa santificação, mas a vontade do Senhor é a vossa santificação. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, todos são santos, mas Ele é assim chamado porque a função prioritária dele é a obra de santificação das nossas vidas, de nos tornarmos iguais a Cristo, de sermos esvaziados de nós e cheios do Espírito, de sermos cada dia mais instrumentos perfeitos de louvor e adoração a Deus. A palavra fruto é usada com frequência nas Escrituras, e ela é usada para denotar o que Deus espera do seu povo em termos de caráter. A palavra fruto, que é muitas vezes declarada nas Escrituras, na Bíblia, ela é
para denotar a expectativa de Deus de usar, de espera, a espera de Deus por nós, pelo nosso caráter, pelo caráter de cada um, pela integridade de nossas vidas, pelo caráter moldado, transformado pelo Espírito. É assim que nós temos que entender fruto. Fruto não é apenas aquilo que nós fazemos para Deus. Fruto é também a evidência de um caráter transformado para Deus e para a sua glória. É isso que significa, né? Então ela é usada com frequência para isso, denotar. Deus espera de nós, né? O caráter. Qual é o nosso caráter? Ao contrário dos dons do Espírito, que são divididos, são dados, uns para um, outro para outro, outro para outro, o fruto do Espírito é para todo o crente. Ele não é dividido para um, para outro. Todo crente deve manifestar, deve evidenciá-lo. Dons, cada um tem pelo menos um. Então nunca diga, eu não sei, eu não tenho dom. Isso é uma negligência sua. Porque minimamente cada um de nós tem um dom de Deus, um dom espiritual. E ele é dividido, um é para isso, outro tem aquilo, outro tem tal, outro tem isso. Agora, o fruto, todos nós temos igualmente, não é dividido, ele é dado e deve ser manifesto a todo crente, né? A todo crente. O fruto do Espírito é simplesmente a expectativa de Deus em nossas vidas. Se há algo que podemos dizer como expectativa de Deus sobre nós, é que nós sejamos frutíferos, que nós possamos expressar e manifestar o fruto do Espírito. Não é simplesmente algo característico, não é traço de personalidade, não é forma de ser, é uma expectativa de Deus que todos nós manifestemos, evidenciemos o fruto do Espírito, que aqui foi falado. E nós precisamos entender isso, né? Duas coisas precisam acontecer na vida de cada um de nós que cremos em Deus. Duas coisas precisam acontecer. A primeira delas, né? A primeira coisa é que o pecado precisa ser expurgado, expulso das nossas vidas. Ah, pastor, mas nós todos pecamos. Ah, pastor, mas o pecado ainda existe em nós, sim. Mas o pecado consciente não pode permanecer. Aquele pecado que você persiste em praticá-lo, isso é a iniquidade. Eu sei o mal que estou fazendo, mas não expulso ele da minha vida, eu continuo fazendo. Então a primeira coisa é expulsar o pecado da sua vida, o pecado consciente. Claro, não tem nenhum de nós aqui que não peca, não há um justo sequer. Porém, não estou falando dos pecados inconscientes, os pecados que eles, o pecado daquele consciente, daquele que eu sei que precisa ser expulso da minha vida, eu não faço. Primeira coisa, a primeira ação que acontece em nossa vida é a expulsão dessa vida pecaminosa, dominada, subjugada pelo pecado e pelo inimigo. A segunda coisa, tão importante, é que o Espírito Santo necessita entrar e preencher as nossas vidas. A palavra de Deus o tempo todo diz: sejais cheios do Espírito Santo. Tem muita gente que testemunha da libertação dele. Fui liberto do espírito imundo, fui liberto do pecado, fui liberto do domínio de Satanás, mas não percebe que precisa agora ser preenchido, ser cheio do Espírito Santo. Ele precisa entrar. Então veja que é uma porta, né, que serve de saída e entrada, da saída daquilo que não presta em nossas vidas
e da entrada daquilo que vem de Deus para as nossas vidas. O nosso coração tem que ter essa porta, sai o que não presta e entra o que vem de Deus, e vem do seu Espírito, continuamente, pois só assim, com o Espírito de Deus enchendo as nossas vidas, é que podemos produzir o fruto do Espírito. Você não produz o fruto do Espírito apenas por se ver liberto do domínio de Satanás, da escravidão, do pecado. Você produz o fruto do Espírito quando você está cheio do Espírito, transbordando do Espírito, E como é que esse Espírito Santo trabalha em nossas vidas para produzir esse fruto do Espírito? É outra pergunta interessante.